Você está com a gente em mais uma edição do Conexão Futura, ao vivo, pela tela do seu canal Futura e também pela nossa segunda tela no site futura.org.br. O Conexão Futura de hoje é dedicado à educação. Você tem acompanhado aí ao longo dos nossos programas aqui do jornalismo do canal Futura que até 2024 existem 20 metas que foram estabelecidas no Plano Nacional de Educação, uma política de Estado para melhorar justamente a qualidade e o acesso à educação no país, o que envolve desde a educação infantil na pré-escola até a pós-graduação. E é nessa ponta da pirâmide da pós-graduação, a formação, que a gente dedica a esse espaço. O Brasil ainda é um país que forma poucos mestres e doutores e mudar essa realidade é importante não só para garantir que os profissionais brasileiros estejam mais qualificados, inclusive aqueles ligados à educação, mas também influenciar na melhoria de todas as etapas da formação dos estudantes. Aumentar a oferta, melhorar a qualidade e o acesso dos cursos presenciais e também à distância de pós-graduação é o desafio, então, da meta de número 14 do PNE para os próximos anos. E junto com essas metas, 12 e 13 apontam para a tarefa de expandir o acesso ao ensino superior para o aumento dos anos de estudo da população e para o estímulo à produção de conhecimento da pesquisa. Para discutir essa importante questão atual da pós-graduação no país, estão com a gente aqui no estúdio a Tamara Naís, que é presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos, o Antônio Freitas, que é pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Graduação da Fundação Getúlio Vargas, e o Ildeu de Castro, que é vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência. Bem-vindos ao Conexão Futura. Obrigado. Bom, a meta número 14, ela fala de elevar a cada ano para 60 mil mestres, 25 mil doutores, o que hoje mais ou menos é quase, digamos, o dobro do que se forma por ano. A gente sabe que esse é um período onde o país já anunciou seus cortes, os cortes orçamentários foram feitos. Eu já começo com essa questão, como trazer para a realidade uma meta que se propõe realizar em menos de 10 anos sem dinheiro? Por favor, Tamara, pode começar. Bom, sem dinheiro eu acho que não é possível alcançar a meta. Houve nos últimos anos uma expansão importante da pós-graduação, inclusive dos investimentos, né? Cresceu em quantidade, em qualidade, a pós-graduação brasileira. A gente acha que para que esse ciclo virtuoso continue, é necessário que continuem os investimentos e que eles sejam aumentados, inclusive, porque ainda estão aquém da necessidade de fazer pesquisa no Brasil, né? A gente precisa de muito mais gente, de fato. O PNE e o Plano Nacional de Pós-Graduação estão corretos em apontar a necessidade da expansão da quantidade de mestres e da quantidade de doutores por 1.000 habitantes. Isso vai impactar, inclusive, em vários indicadores, né, de qualidade de vida para a nossa população, mas acredito que com ajuste fiscal é difícil... com um ajuste fiscal que penalize essas áreas que são tão estratégicas é difícil, né? Torço para que o ano de 2006 comece com um cenário um pouco diferente para a economia brasileira e que a gente possa continuar esses investimentos. Ildeu, ela comentou justamente que nós evoluímos, realmente, se a gente olhar para os últimos 10 anos, houve um aumento significativo de pessoas que puderam cumprir o mestrado, o doutorado, inclusive a abertura de cursos novos. Sim, a gente teve em 10 anos um crescimento de 2 vezes o número de cursos de pós-graduação. Passar de 1.800 para em torno de 3.800 no país inteiro. E de maneira muito importante também foram diversificados. Hoje todos os estados brasileiros têm cursos de pós-graduação que não acontecia antes. Então essa maior equalização da pós-graduação também é importante. Mas nós temos que, você disse, a meta, hoje a meta para mestrado, para passar de 47 mil, mais ou menos, para 60 mil. Eu acho que é uma meta factível, se, obviamente, as condições adequadas de financiamento foram feitas. A de doutorado também, apesar de ser mais difícil. É de 14 mil que estamos formando hoje para 25 mil em 10 anos. Mas não é impossível, de maneira nenhuma. A pós-graduação brasileira já vem crescendo em ritmos significativos. O que não pode, como o Tamara dizia, é você pisar no freio. Inclusive, a estratégia fundamental do PNE para isso, o primeiro ponto, é aumentar o recurso para o financiamento da pós-graduação. Então, isso é uma questão decisiva. E viabiliza o acesso, Antônio, que é uma das grandes questões, o acesso à pós-graduação.
Olha, o acesso da pós-graduação no Brasil ele é discriminatório, porque geralmente as pessoas com maior poder aquisitivo conseguem entrar nos melhores programas e, obviamente, isso vai no contínuo. Porém, o buraco é mais embaixo. Quer dizer, tudo começa com a educação básica de péssima qualidade, mas péssima qualidade, e com a remuneração péssima você atrai professores não idealmente qualificados. Então, se nós não investirmos fortemente na educação básica, você não vai ter a base para construir em cima. Então, a graduação, por sua vez, também passa a ser fraca e a pós-graduação passa a ser fraca. É uma grande peneira, né? E não é uma questão só de 30 mil, 60 mil, 70 mil, mas é um problema de qualidade. Quer dizer, nós crescemos muito a produção acadêmica em papel. Hoje nós somos o 13º país do mundo em produção em papel, em publicações, sejam elas relevantes ou não. Na minha concepção, a maioria dessas pesquisas não são relevantes porque eu não vejo empresários, empresas utilizando essas pesquisas nem por dentro do campus das universidades, buscando novidades, como, por exemplo, no Silicon Valley. Então, eu acho que um outro ponto é você pensar em pesquisas relevantes. Aqui você tem que produzir, porque tem uma escala da CAPES que diz quantos papers você produziu, quantos pontos você fez, não interessa se aquilo é lixo ou não. Claro. A maioria é lixo. Ildeu, a gente fala também dessa necessidade mesmo da academia se aproximar da comunidade, né, da pesquisa, ser algo mais acessível, das pessoas terem acesso a isso, o mercado, e isso gera o desenvolvimento de um país também. Ciências Sem Fronteiras é um programa também de Estado para gerar intercâmbio, né, desses estudantes a outros países, ter acesso a conhecimentos de outra ordem, e ele prioriza muito a questão da formação nas exatas. Hoje, haveria uma necessidade também de repensar o acesso a esse programa por parte das ciências humanas, por exemplo? Eu acho que o Ciências Sem Fronteiras, eu acho que veio dentro de uma estratégia que o Brasil tinha muito pouco estudantes no exterior, comparado com outros países como China, Índia, que tem uma presença maior. Então ele veio nessa direção. O Brasil tinha em torno de 7 mil estudantes no exterior há alguns anos atrás, enquanto a Índia tinha 100 mil. Então a área tecnológica no Brasil também precisa, e essa importância de ter uma pesquisa que tenha consequência no sistema produtivo é importante para o Brasil. Claro. Então essa iniciativa, nesse sentido, nós achamos que foi correta. O problema é que eu acho que o Ciências Sem Fronteiras tem que ser avaliado com mais cuidado, ver que impacto está tendo real, porque os custos deles são muito altos. Ele está julgando muito estudante de graduação no exterior e a gente tem indicativo de que o rendimento, em alguns casos, não é o adequado. Então, eu acho que é um programa a ser reavaliado, repensado. O que não pode é você retirar recursos da pós-graduação que já vem funcionando bem no país e em detrimento de avançar mais ainda nas metas aí do PNE. Agora, o que Antônio dizia, eu acho que a gente tem que tomar um pouco de cuidado com a questão da ciência básica, porque é muito difícil saber também se aquela ciência vai ter uma aplicação imediata. Então, é claro que a gente tem de buscar pesquisa sempre de qualidade, mas a gente não pode cair na ideia, que às vezes predominou no Brasil em alguns momentos, em que a ciência básica não deva ser valorizada. Eu acho que a ciência básica deve ser muito valorizada, ciência básica de qualidade. Tamara, quando a gente fala também de perfil de estudante de pós-graduação, a gente entra num outro território. Eu mesma fiz mestrado, adoraria continuar, né, ter oportunidade de docência, continuar com o doutorado, mas eu estou no mercado de trabalho, eu tenho um horário a cumprir, né, que me inviabiliza justamente porque a maior parte dos cursos é de dia. Se você não consegue uma bolsa, se você muitas vezes não abandona aquela atividade que você está fazendo no mercado de trabalho, que pode ser um contrassenso, porque para a academia também é importante ter os profissionais atuando, você fica no impasse. Estou dando um exemplo muito particular, mas são vários. Pais de família, mães de família que não conseguem continuar suas carreiras, professores, por conta disso. Não tem que se repensar esse perfil também? Sim, nós da Associação Nacional de Pós-Graduandos consideramos, quando se fala do perfil do pós-graduando, duas coisas. Primeiro, que é necessário atrair mais talentos para a pós-graduação brasileira. E para isso é preciso valorizar
as condições de pesquisa, desde a bolsa de pesquisa, que ela tem um valor inferior a, acho que se brincar, a todos os pisos salariais, né, mesmo até mecanismos de reajuste do valor dessa bolsa, até a melhoria nas relações acadêmicas, até os direitos dos pós-graduandos, que quase inexistem, né? Desde não ter o direito à licença maternidade garantido em lei, o direito à assistência estudantil para quem tem condição de vulnerabilidade socioeconômica, esses direitos eles não existem ainda para o pós-graduando, né? E desde você valorizar, então, esse pesquisador, porque hoje 90% da pesquisa realizada no Brasil é no âmbito da pós-graduação, tem a participação de pós-graduandos, então é necessário valorizar esse pesquisador, né, em formação. Mas a gente acha também que é necessário de mecanismos para democratizar o acesso à pós-graduação, para que a gente tenha perfis diferentes e para que o pai de família possa fazer pós-graduação, para que ele também, para isso precisa ter uma bolsa valorizada, mas também precisa ter horários diferentes de aula, as aulas não podem ser só no período da tarde, por exemplo. Que é quando as pessoas têm que trabalhar justamente para se sustentarem. Exatamente. Então é necessário ter isso, ter mais negros, ter mais indígenas, ter mais trabalhadores que muitas vezes já foram para o mercado de trabalho e que tem que voltar para a pós-graduação para se ressignificar a sua prática, a sua atuação. Então a gente acha muito importante ter uma diversificação do perfil do pós-graduando, sim. Agora, em termos de qualificação, Antônio, de parcerias, a questão da parceria público-privada, ela pode ser uma saída para melhorar a condição? Olha, é absolutamente fundamental que nós possamos desenvolver tanto o mestrado profissional, que já existe, mas também o doutorado profissional, como existe em muitos países, onde a pessoa vai até uma empresa, detecta o problema da empresa e aquilo passa a ser seu objeto de estudo, quer no mestrado, quer no doutorado, não é? E aquilo vai ser uma pesquisa relevante, porque vai ter uma aplicação, e vai ajudar a empresa brasileira a ser mais competitiva internacionalmente. E você vai fazer uma pesquisa que pode ser usada por outras empresas. Então, é necessário nós termos pesquisas aplicadas, que hoje é muito pouco. E, além do mais, com relação ao que a Tamara falou, quer dizer, não tem nenhuma razão no mundo que você não possa fazer um mestrado e um doutorado utilizando ensino à distância. Não é? É uma tecnologia. É uma tecnologia como outra qualquer que se usa mundialmente. E aqui no Brasil você não tem um programa de mestrado em áreas mais sólidas que seja programa de ensino à distância. Nós temos mais uma pergunta, uma questão que vem do Antônio Bonfim, de Maringá, no Paraná, enviada pelo WhatsApp. Obrigado, Antônio, por estar acompanhando o Conexão e participando também. E o Deu, ele questiona quais os desafios para a meta ser cumprida, considerando pouco investimento em ciência, tecnologia e inovação e o baixo valor das bolsas para os cursos de pós-graduação também. Eu acho que lá no Plano Nacional de Educação já estão delineadas as estratégias para conseguir atingir as metas. Eu acho que tem que cumpri-las. A primeira delas é, obviamente, aumentar o financiamento, não é diminuir, como está acontecendo. Uma segunda é valorizar o intercâmbio com os estados. Quer dizer, não é só a CAPES, o CNPq que apoiam bolsas, tem as fundações estaduais, as FAPES que fazem um trabalho importante. O outro é a interdisciplinaridade, fazer cursos mais abertos. Isso que Antônio dizia, acho fundamental, utilizar as estratégias de educação à distância. Isso que Tamara dizia, de incorporar outros setores que normalmente não vêm para a pós-graduação. E, obviamente, aquilo que também Antônio chamava a atenção, de melhorar muito a educação básica. A gente não pode, a gente tem de aumentar as bolsas de iniciação científica, nós temos de fazer mais atividades na educação básica ligadas à ciência, como as feiras de ciência, as Olimpíadas, os museus de ciência, tudo que atrai para a ciência. E isso, infelizmente, nesse ano, sofreu também um corte. Então, eu acho que essas iniciativas, elas todas potencializam, além de, evidentemente, melhorar a condição do pós-graduando, que é uma estratégia. E na ponta disso, a pessoa tem que ser seduzida para fazer um doutorado e um mestrado e depois ter um emprego qualificado. Exato, seja na empresa, é uma oportunidade. Seja na empresa, né, que aí é um óbvio que acontece na maior parte dos países desenvolvidos, que esse é um gargalo que o Brasil tem. E outro é também na inovação social no sistema público. Quer dizer, é importante que a máquina pública brasileira também se qualifique mais. E os mestres e doutores são uma maneira de você qualificar o conjunto da sociedade nessas tarefas que exigem mais ciência, tecnologia e qualificação profissional. Agora, eu fiquei
Só um pouquinho, Antônio. Eu fiquei pensando nas condições de trabalho, por exemplo, dos doutorandos. Você mencionou que em muitos momentos não há condição de fazer a própria pesquisa. Traz alguns exemplos, Tamara. Bom, chegam a NPG diversos casos, né? Desde pós-graduandos que não têm equipamento de proteção individual, que por isso podem se contaminar pelo objeto da sua pesquisa. Temos casos de pessoas que já se contaminaram, o caso de uma pós-graduanda que quase ficou cega porque não tinha um óculos específico para observar os impactos, né? Ela pesquisa um tipo de cartucho de bala, né? Então, quando você dispara, precisa de um óculos especial para absorver a iluminação. Então, tem diversos casos em que há uma dificuldade por você não ter direitos assegurados, inclusive se há uma condição de adoecimento ou de mesmo um acidente, indo a campo, fazer uma pesquisa, um acidente de carro, você não tem seguro de vida, não tem seguro de saúde, coisa que até o estudante de graduação tem assegurados, porque o PNAD, os programas das universidades federais garantem esse seguro de vida e de saúde para os estudantes de graduação que estão ali em exercício de pesquisa. Os de pós-graduação não têm esses direitos. Então, nós consideramos que é fundamental avançar nas condições de pesquisa e nos direitos dos pós-graduandos. Em legislação, né? Inclusive em legislação. Antônio, por favor, pode complementar. O Brasil teve como foi dito aqui anteriormente, quer dizer, o Brasil teve um grande crescimento na pós-graduação graças à CAPES. A CAPES é uma coisa única no Brasil, né? Eu não conheço outro país que tenha alguma coisa como a CAPES. Para quem não conhece o que é a CAPES? É o Conselho de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, que é justamente quem financia, quem avalia e que coloca recursos para a pesquisa no ensino superior, no mestrado, doutorado especialmente. Agora cuida também da graduação, uma parte da graduação, do ensino básico, não é? Então, o Brasil cresceu muito essa pós-graduação em função da CAPES. E chegamos a um bom nível, um nível aceitável. Porém, nós temos agora um problema real. Temos um problema real onde, no passado recente, se gastou muito dinheiro e não tem dinheiro. Então, eu, quando trabalho no local do meu trabalho, na minha escola, eu não quero que venham chorar em cima de mim, nem quero que venham me dizer quais são os problemas. Eu quero saber quais são as soluções. Se você vai, por exemplo, para os Estados Unidos ou Canadá, a maioria dos alunos de mestrado e doutorado pagam para estudar, especialmente de mestrado, não é? Então, não necessariamente você tem que esperar que uma viúva vá sustentar todos os mestrandos, todos os doutorandos, todos os programas de pesquisa do Brasil, porque isso torna-se difícil e, nesse momento, impossível. Impossível, quer dizer, é absolutamente impossível. Então, você tem que buscar o financiamento em empresas privadas, empresas de modo geral, fazer pesquisa aplicada, aonde você seria pago por empresas privadas, aonde você poderia estudar à noite. Nós tivemos um grande problema nas engenharias, porque, suponha, na UFRJ, os alunos bons da engenharia estão fazendo mestrado. No segundo semestre, chega lá alguém que conhece os professores e pergunta quais são os melhores alunos. A uma empresa do petróleo leva todo mundo, uma empresa de telecomunicações leva todo mundo. E eles poderiam terminar o curso com ensino à distância. Então, se temos um problema, temos que procurar uma solução. E a solução não é a viúva. Agora, em relação à própria questão do intercâmbio internacional, da internacionalização, também não seria importante fazer, inclusive, dedicar ao Mercosul, à América Latina, uma atenção especial? Com certeza. Eu acho que esse intercâmbio, inclusive no Ciências Sem Fronteiras, está previsto que a gente receba também professores do exterior aqui, o que é uma coisa que pode ser uma estratégia que o Brasil não tem usado tanto, mas que, inclusive, a Europa, com problemas com países desenvolvidos, que tem formação de pessoal qualificado, poderia trazer um programa mais sustentável de ter professores estrangeiros para ajudar a formar mais gente aqui, usando várias estratégias para aumentar essa formação qualificada. Agora, eu acho que ainda, aí o Antônio estava dizendo, eu acho que ainda hoje no Brasil, a gente também não muda um sistema de um dia para a noite, né?
Porque, infelizmente, a iniciativa privada no Brasil, por razões históricas, não é de culpar X ou Y, claro, ela contribui pouco para a ciência e tecnologia no país. Para pesquisa. Para pesquisa e desenvolvimento. O Brasil hoje vem 60% do recurso público, o Brasil está com 1,2% do PIB para ciência e tecnologia. 60% vem da área pública, 40% do setor privado, é mais ou menos essa distribuição. O que é muito pouco. No Japão, por exemplo, é 2/3 da iniciativa privada. Estados Unidos também, Alemanha também. Então, essa diferença... No setor privado, a Embrapa, a Petrobras... Sim, estão incluídas aí as estatais também. Então, a gente tem que fazer um esforço para mudar isso, mas não se muda do dia para a noite. Se muda fazendo, inclusive, criando uma cultura diferenciada no meio empresarial. E, inclusive, melhorando a pós-graduação para que o resultado dela tenha impacto, né? Claro. Agora, eu acho que, nesse momento, é um erro grave pisar no freio na pós-graduação brasileira. Os recursos da CAPES, por exemplo, não são recursos de monta tão elevada. Eu acho que se a gente é uma pátria educadora, e esse é o lema central, nós não podemos diminuir na área da educação. Isso os outros países não estão fazendo. China, Alemanha, vários países que estão em crise, estão aumentando recursos na área da ciência e tecnologia. O que não significa, e Antônio tem razão, que a gente tem que melhorar. Nós temos de aperfeiçoar, nós temos de tornar o nosso sistema mais eficiente. O Gabriel Nascimento, de Minas Gerais, mandou uma mensagem no WhatsApp perguntando como a queda no financiamento para ciência e tecnologia impacta na pós-graduação. A gente começou, na verdade, o programa falando disso, Antônio, rapidamente. Pois é. Hoje, quer dizer, a alternativa que resta é a alternativa privada. Porque o governo simplesmente não tem dinheiro para a saúde. Você vê os hospitais abarrotados, o pessoal no chão, você não vê um ministro... Eu duvido se alguém aqui me mostrar uma foto de um ministro da Educação dentro de uma escola. E eu dou nos últimos 10 anos. Eu quero ver uma foto de um ministro dentro de uma escola, qualquer escola. A Pauline Machado, do Rio de Janeiro, enviou uma mensagem pelo WhatsApp também. Tamarela diz que não adianta aumentar o número de mestres e doutores se esses profissionais não são qualificados para dar aula, não conhecem o mercado na prática, porque não abrir espaço para quem está no mercado da aula seria enriquecedor, também é uma questão que a gente mencionou em relação à questão de você não conseguir muitas vezes conciliar a pós-graduação, esse complemento necessário, trabalhando ao mesmo tempo. Sim, Antônio? Olha, uma coisa é você ser professor, é um tipo de talento. A outra coisa é você ser pesquisador, é outro tipo de talento. São formações eventualmente distintas. Você pode ter os dois. Tem um sujeito que escreve uma novela e tem quem interprete a novela. Quem escreve uma música e quem interprete uma música. Então, eventualmente são os dois. Mas nos programas de pós-graduação estrito sensu, o mais comum é que não haja nenhum treinamento para você ser professor. E a maioria das pessoas que têm um mestrado e doutorado gasta a maior parte do tempo dando aula. Eu terminei meu doutorado e fiz pós-doutorado e ensinei nos Estados Unidos. Terminou o doutorado, entra na sala de aula e vai dar aula. Esse já é um outro tema que a gente vai ter que deixar para uma próxima oportunidade. Muito obrigada por essa discussão, por esse bate-papo importantíssimo para a educação como um todo no país. Até uma próxima oportunidade a vocês. Obrigada. Foi tão rápido. Foi muito bom. rápido, Agora é sempre tá assim. Ficando bom. Quando esquenta, a gente tem que terminar. Na hora que eu ia contestá-lo, que eu fui com 2 ministros à escola pública, no Piauí. Gente, eu vou ter que encerrar. Só se me passar seu e-mail. Mas antes de encerrar o Conexão de hoje, dedicado à educação, a gente dá um toque super importante para professores e gestores escolares sobre a iniciativa Educadores no Brasil, pois estão abertas as inscrições para o Prêmio Gestão Escolar e também para o Prêmio Professores do Brasil. Você acessa aqui Educadores do Brasil, tem 2 abas específicas, um para cada prêmio, onde você vai ter informações de como se inscrever, quem pode participar, que tipo de projeto, etc. Lembrando que tem 3 semanas para fazer isso, tá? Gente, obrigada pela atenção, pela companhia, pela participação dos nossos convidados também, muito dispostos.